Um tornado tocou o solo no Rio Grande do Sul. Pouco depois, estações meteorológicas registravam ventos superiores a 120 quilômetros por hora. Tempestades se espalhavam pelo sul do Brasil, enquanto árvores eram derrubadas, estruturas eram destruídas e milhares de pessoas ficavam sem energia. Mas havia algo muito mais estranho acontecendo, porque o tornado, os ventos e as tempestades eram apenas aquilo que podíamos enxergar. A verdadeira dimensão do fenômeno só aparecia quando observávamos o Brasil de muito mais longe, do espaço. Sobre o Atlântico Sul, uma gigantesca massa de nuvens se estendia por centenas de quilômetros. E no centro daquela estrutura, a pressão atmosférica estava caindo de forma assustadoramente rápida. O sistema estava se intensificando, os ventos estavam acelerando e uma enorme região da atmosfera começava a girar. Era um ciclone extratropical, mas não um ciclone comum. Em apenas algumas horas, aquele sistema começou a passar por uma transformação tão rápida que os meteorologistas utilizam um dos termos mais impressionantes da meteorologia: ciclogênese explosiva. É o processo capaz de produzir aquilo que conhecemos como um ciclone-bomba. Mas existe algo estranho nesse fenômeno, porque mesmo estando sobre o oceano, um ciclone como esse pode produzir efeitos violentos a centenas e até milhares de quilômetros de seu centro. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Mas como uma queda na pressão atmosférica pode transformar uma tempestade em uma máquina capaz de movimentar uma quantidade colossal de ar? Por que os ventos se tornam tão violentos? E o que realmente precisa acontecer na atmosfera para que um ciclone seja chamado de bomba? Para entender isso, precisamos voltar ao momento em que duas enormes massas de ar começaram a se encontrar sobre a América do Sul. Tudo começa com um contraste. Sobre uma parte da América do Sul, uma massa de ar quente e carregada de umidade ainda predominava. Mas, ao sul do continente, uma enorme massa de ar frio avançava em direção ao Brasil. E quando massas de ar com características tão diferentes se encontram, a atmosfera não permanece indiferente. O ar quente e úmido começa a subir, enquanto o ar mais frio e denso avança próximo à superfície. É nesse limite que uma extensa zona de instabilidade começa a se formar. Mas havia muito mais energia envolvida. Em grandes altitudes, correntes extremamente rápidas ajudavam a retirar ar das camadas inferiores da atmosfera. E próximo à superfície, a resposta começou a aparecer. A pressão caiu. Uma área de baixa pressão começou a se aprofundar próximo ao sul do continente, e conforme avançava para o Atlântico, o movimento do ar ao seu redor se tornava cada vez mais organizado. Por causa da rotação da Terra, no hemisfério sul, esse ar passa a circular em sentido horário ao redor da baixa pressão. Visto do espaço, o resultado é impressionante. Uma gigantesca estrutura de nuvens começa a ganhar forma sobre o Atlântico Sul, mas havia algo diferente naquele sistema. A pressão em seu centro estava caindo rápido demais. E quanto maior se torna a diferença de pressão entre regiões próximas, mais rapidamente o ar pode se deslocar entre elas. Os ventos se intensificam, o ciclone se aprofunda e a atmosfera entra em uma fase muito mais violenta. Foi exatamente esse processo que aconteceu no início de agosto. E agora, menos de 2 semanas depois, a atmosfera sobre o sul do continente começa novamente a apresentar uma configuração preocupante. Um novo ciclone extratropical está previsto para se formar entre o Uruguai e o sul do Brasil entre os dias 19 e 20 de agosto.
As previsões já indicam possibilidade de tempestades severas, granizo e rajadas de vento que podem alcançar 100 km por hora. Ainda não significa que teremos outro ciclone bomba, mas significa que, mais uma vez, uma área de baixa pressão poderá se aprofundar sobre a região e dar origem a um novo ciclone. E isso torna ainda mais importante entender o que aconteceu no primeiro. Porque existe um ponto em que um ciclone deixa de estar simplesmente se fortalecendo. Sua pressão começa a cair tão rapidamente que os meteorologistas utilizam outro termo para descrever o fenômeno: ciclogênese explosiva. E é justamente aqui que começa a verdadeira história por trás do nome: ciclone bomba. Mas afinal, por que chamar um ciclone de bomba? O nome parece sugerir que alguma coisa literalmente explodiu sobre o oceano, mas não existe explosão alguma. O que existe é uma transformação extremamente rápida acontecendo no interior do sistema. E para enxergá-la, precisamos acompanhar um único número: a pressão atmosférica. Durante a formação de um ciclone extratropical, é normal que a pressão em seu centro diminua. O problema começa quando essa queda acontece rápido demais. No ciclone que se formou sobre o Atlântico Sul, no início de agosto, as previsões indicavam que a pressão central poderia chegar a aproximadamente 967 hectopascais no dia 7. E então, apenas 24 horas depois, cair para perto de 941 hectopascais. Uma diferença de aproximadamente 26 hectopascais em apenas um dia. É uma transformação brutal. E é justamente a velocidade dessa queda que muda a classificação do fenômeno. Meteorologistas utilizam como referência uma queda de aproximadamente 24 hectopascais em 24 horas, com o valor exato variando de acordo com a latitude. Quando um ciclone extratropical alcança esse nível de intensificação, estamos diante da chamada ciclogênese explosiva, ou de maneira muito mais conhecida, um ciclone bomba. Mas existe um detalhe importante: uma pressão extremamente baixa, sozinha, não explica toda a violência dos ventos. O que realmente importa é a diferença de pressão entre o centro do ciclone e a atmosfera ao seu redor. Imagine uma enorme depressão invisível se formando na atmosfera. Quanto mais profunda ela se torna, maior é o desequilíbrio. E o ar tenta corrigir esse desequilíbrio. Ele começa a acelerar em direção às regiões de menor pressão, enquanto a rotação da Terra desvia seu movimento e organiza uma circulação gigantesca ao redor do sistema. É assim que uma alteração que não podemos enxergar começa a produzir consequências que são impossíveis de ignorar. Ventos violentos, ondas enormes, tempestades severas e, sob determinadas condições, um ambiente capaz de produzir fenômenos ainda menores, porém extremamente destrutivos, como o tornado que vimos no início deste vídeo. E foi quando essa gigantesca máquina atmosférica atingiu sua fase mais intensa que começamos a perceber o que um ciclone bomba realmente é capaz. E quando toda essa energia começa a se manifestar, os números deixam os mapas meteorológicos e passam a aparecer no mundo real. No Rio Grande do Sul, estações registraram rajadas superiores a 120 km por hora. Em General Câmara, os ventos chegaram a aproximadamente 134 km por hora. Fortes o suficiente para derrubar árvores, arrancar estruturas e provocar interrupções no fornecimento de energia. Mas o vento era apenas uma parte do problema. A mesma atmosfera extremamente instável favoreceu a formação de tempestades severas. Granizo caiu em diferentes regiões. Volumes elevados de chuva foram registrados em pouco tempo. E dentro de algumas dessas tempestades, enormes correntes de ar começaram a girar,
Foi assim que chegamos às imagens que abriram este vídeo. Mas existe uma diferença de escala que é difícil perceber quando observamos tudo do chão. O tornado não era o ciclone bomba. Na verdade, perto dele, era minúsculo. Um tornado pode ter centenas de metros de largura. Uma tempestade severa pode ocupar dezenas de quilômetros. Mas todo esse cenário meteorológico estava conectado a um sistema atmosférico que se estendia por centenas e até milhares de quilômetros. E seus efeitos não ficaram restritos ao Rio Grande do Sul. À medida que a frente fria associada ao sistema avançava, ventos fortes e tempestades atingiam outras partes do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, sobre o oceano, o ciclone continuava avançando para longe do continente. E é justamente isso que torna essas tempestades tão impressionantes. O centro do ciclone nem precisa estar sobre uma cidade para que seus efeitos sejam sentidos a centenas de quilômetros dali. O que vemos no chão, chuva, granizo, árvores sendo derrubadas e tempestades girando, é apenas a manifestação local de algo muito maior acontecendo na atmosfera. E, eventualmente, aquela gigantesca estrutura começou a se afastar pelo Atlântico. Os ventos diminuíram, as tempestades perderam força, mas a história ainda não havia terminado. Porque atrás daquele ciclone, outra coisa estava avançando sobre o Brasil. Uma enorme massa de ar frio avançou sobre o continente. As temperaturas despencaram e em algumas regiões o contraste foi impressionante. Mas talvez a parte mais inquietante dessa história seja outra. Porque enquanto você assiste a este vídeo, a atmosfera sobre o sul da América do Sul começa novamente a mudar. Menos de 2 semanas depois do ciclone bomba que acabamos de acompanhar, uma nova área de baixa pressão está se organizando na região. Entre os dias 19 e 20 de agosto, a previsão indica a formação de um novo ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. E mais uma vez, os ingredientes estão presentes: instabilidade, choque entre massas de ar, queda de pressão e uma frente fria avançando pelo continente. As previsões indicam novamente possibilidade de tempestades severas, granizo e rajadas de vento que podem se aproximar dos 100 km por hora em algumas regiões. Mas existe uma diferença importante. Até agora, não há confirmação de que esse novo sistema passará por uma ciclogênese explosiva. Ou seja, não sabemos se teremos outro ciclone bomba. E talvez seja justamente isso que torne os próximos dias tão interessantes, porque agora sabemos o que observar. Se a pressão no centro desse novo sistema começar a despencar rapidamente, estaremos vendo novamente o mesmo processo que transformou o ciclone do início de agosto em uma gigantesca máquina atmosférica. Um fenômeno que começou com algo que não podemos enxergar, uma simples diferença de pressão, mas que foi capaz de movimentar uma quantidade colossal de ar, produzir ventos superiores a 120 km por hora e criar as condições para algumas das tempestades mais violentas daquele período. E tudo isso nos lembra de uma coisa: mesmo depois de séculos observando nosso planeta, a atmosfera ainda é capaz de nos mostrar o quanto as forças da natureza podem ser impressionantes. Mesmo depois de séculos observando nosso planeta, a atmosfera ainda é capaz de nos mostrar o quanto as forças da natureza podem ser impressionantes. E agora eu quero saber de você. Você está em alguma das regiões que podem ser atingidas por esse novo ciclone? Conta aqui nos comentários como está o tempo na sua cidade. E se você gosta de descobrir e entender fenômenos impressionantes como esse, se inscreva no O Último Horizonte. Porque seja olhando para as profundezas do universo ou para os fenômenos extremos que acontecem aqui mesmo, no nosso planeta,
ainda existe muito para descobrir. Nos vemos no próximo vídeo.